Olá, essa é a série Filosofando com o Enem e eu sou o professor Sérgio Fernando Maciel Correia, aqui do Instituto Federal Catarinense, Campus Videira. Muito bem, esta série eu faço com o objetivo de colaborar, ensinar, filosofar um pouco a partir das questões que o Enem já propôs para as suas provas. Eu estava há um bom tempo sem fazer esses vídeos devido à sobrecarga de trabalho, sobre questões de ficar muito tempo à frente de tela e câmera, né? Mas como sobrou um pouco de tempo agora, estou retomando porque considero que estas pequenas aulas colaboram comigo, que tem que rever algumas questões e também uma forma de poder contribuir com a preparação, com a formação de vocês que deverão prestar provas semelhantes do Enem ou o próprio Enem. Muito bem, hoje eu trago para vocês aqui então dois fragmentos de textos de filosofia política moderna, dois textos clássicos, dois fragmentos, né, de textos clássicos da filosofia política moderna. Estou falando aqui de um texto do século XVII, que é o de Hobbes, um pequeno texto, uma pequena parte do texto de Hobbes no século XVII, e uma pequena parte, né, de um texto de Rousseau do século XVIII. Então, sem demoras, vamos à leitura desses fragmentos e depois vamos a que interessa, que é o nosso debate sobre, né, o que está implícito aí nessa questão. Parto então a leitura. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Um texto, né, do Leviatã, essa obra de Hobbes do século XVII. O texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial à dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Fecho aspas para Rousseau no seu fragmento retirado do discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. Muito bem. Então, vamos aqui uma questão de contexto, né? E depois chegamos ao texto, que é isso que a pessoa que organizou essa questão quer de nós. Então nós temos aqui dois pensadores da política moderna que tentam fazer uma análise e apresentar para nós qual a origem da sociedade civil. Eles têm, os dois, né, Rousseau e Hobbes, eles têm uma posição antagônica no que diz respeito à origem da sociedade civil, mas eles concordam que existiu algo chamado como estado de natureza, né? Algo como uma condição original. Ora, então, partindo do pressuposto que antes da sociedade civil havia uma condição original, um estado de natureza, os dois filósofos, então, divergem no como eles marcam esta passagem do estado de natureza à sociedade civil. Enquanto o primeiro, né, o Hobbes, no seu Leviatã, vai defender que o homem é lobo do homem e, portanto, há uma guerra de todos contra todos, a sua posição é muito clara. Para que a espécie humana fosse tão preservada da extinção devido a esta guerra de todos contra todos, surgiu então o Estado e a sociedade civil. A gente sabe que ele nessa perspectiva, ele defende o absolutismo, né? Que é aquela posição de que o governante absoluto ele tem domínio sobre a terra, domínio sobre o corpo, domínio sobre a vida e a morte dos seus súditos, né?
exatamente nessa perspectiva de resguardar a paz, dado que na condição natural haveria uma guerra de todos contra todos e a extinção da espécie humana seria uma consequência. Então, a justificativa, né, da passagem do estado de natureza para a sociedade civil se daria por esta necessidade. A posição de Rousseau, ela é antagônica, ela é contrária de Hobbes, né, como a gente já depreende do texto ali, pela seguinte situação. Rousseau vai dizer que no estado de natureza, os seres humanos eles são, como vamos dizer assim, possuidores de algumas deficiências. Então se reúnem em grupo, né, e tentam resolver essas deficiências. É muito interessante que a posição de Rousseau ela é bastante, vamos concluir assim, bastante progressista para o seu tempo, porque ele vai pontuar nesse texto aqui que as desigualdades entre os homens surgem da propriedade privada. Rousseau vai ser muito claro, a desigualdade começou quando o primeiro homem marcou um certo território com uma cerca e os que estavam fora desse território reconheceram que aquele cercado era propriedade daquele sujeito que marcou, né? Então, diz Rousseau, é aí que começa então a história, ou a longa história, né, da origem sobre as desigualdades entre os homens, né? E então o Rousseau vai se posicionar dizendo que o homem é por natureza bom, né? Lá no estado de natureza é um bom selvagem, e que é a sociedade que o corrompe, né? Então por isso a sociedade que o corrompe. Essa ideia de que a propriedade privada, a partir da qual se estrutura o Estado moderno, né? A partir da qual se estrutura o Estado liberal, é que a gente vai começar a encontrar a maldade, né? A maldade. Então, aquilo que o outro contratualista moderno, né, o Locke, disse, que a propriedade privada é onde você resguarda a sua vida corporal, a sua liberdade, né? Seria então a origem da desigualdade entre os homens. Então, estes dois textos, eles nos remetem, né, a essa tradição contratualista que a modernidade apresentou enquanto filosofia política. Então vamos ao que nos é solicitado, né, pelo editor dessa questão, né, na prova de 2018 do Enem. Vamos ver o que nos cobra aqui. Os trechos apresentam divergências conceituais, exatamente, já expliquei essas divergências conceituais, entre autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma. Vamos lá. Predisposição ao conhecimento? Não, né? Apesar de que os dois autores têm uma teoria sobre o conhecimento, né, uma gnosiologia, os dois têm em comum o fato de serem um pouco empiristas, né? São um pouco empiristas, dessa tradição do empirismo, mas não é o que nos está sendo cobrado aqui. Tanto Rousseau como Hobbes aqui não estão querendo discutir, né, sobre teoria do conhecimento. Submissão ao transcendente? Não, nós não estamos discutindo aqui, por exemplo, filosofia política medieval, a partir da qual se tem um postulado, né, de que Deus faz parte, né, do sistema, da questão política. Basta a gente lembrar, por exemplo, Santo Agostinho, né, e sua Cidade de Deus e sua Cidade dos Homens, onde essa ideia de transcendente, né, ela se faz importante para que o sistema político funcione. No caso de Hobbes e Rousseau, aqui não há essa questão transcendental, né, ou metafísica de um ser supremo, e a questão aqui é o estado natural, né, e como se dá essa passagem do estado de natureza à sociedade civil. Então, errada. A C, uma tradição epistemológica? Não, né?
Não estamos falando novamente aqui de gnoseologia, de teoria do conhecimento ou uma epistemologia. Estamos falando aqui de uma filosofia política. E nesse caso, então, nos vem aquela que é a questão correta. Então, vejam bem, os dois autores estão falando de uma condição original, ou seja, o estado de natureza, e de como esse estado de natureza proporcionou ou propiciou, então, condições para que o homem, os seres humanos, evoluíssem ou passassem para a sociedade civil. Enquanto Hobbes vai dizer o homem é lobo do homem, há uma guerra de todos contra todos. O Rousseau vai dizer, lá no estado de natureza, nós encontramos o bom selvagem. E quando surgiu a sociedade civil, esse bom selvagem foi corrompido e ele passou a fazer maldades, passou a ser maldoso. Então, estamos ali diante de uma condição original, tanto para Hobbes quanto para Rousseau. Uma vocação à política, lembrando que o termo vocação aqui, o autor está querendo mais ou menos nos induzir assim, aquela questão aristotélica, de que o homem é, por natureza, um ser político. Não. Nem Hobbes, nem o Rousseau tem esse postulado de que o homem é um ser político. Não, existe um selvagem que ora guerreia um contra o outro, ou é bom. É um estado de natureza. Então, não existe esta de vocação natural à política em Hobbes e Rousseau. Isso é uma questão de Aristóteles. Talvez seja o autor que nos colocou essa alternativa, a alternativa E, como uma forma de nos confundir, nos remeter então à filosofia política clássica, antiga clássica, que remete ao pensamento de Aristóteles. Então, concluindo aqui, o trecho apresenta a divergência conceitual e exatamente sobre a condição original dos seres humanos. Dito isso, meus queridos, fico por aqui. Logo voltamos com mais um vídeo. Até a próxima. Passem para frente se o vídeo valer a pena, que vocês vão estar colaborando para que alguém estude filosofia a partir dele. Até mais.